Você sabia que existe um lugar secreto onde nenhuma tempestade da vida pode te alcançar? Que milhões de cristãos vivem em constante ansiedade e medo, sem conhecer o refúgio que Deus preparou para eles? Que jovens estão sendo destruídos por preocupações e angústias que poderiam ser vencidas se soubessem onde encontrar verdadeira proteção? Que famílias inteiras estão desmoronando sob o peso das circunstâncias porque não descobriram o esconderijo do Altíssimo? E se eu te disser que a diferença entre viver em paz constante e viver em ansiedade insuportável está em uma decisão muito simples que poucos cristãos fazem? Que existe um lugar espiritual onde você pode descansar mesmo quando tudo ao seu redor está em caos? Que o segredo para ter paz inabalável não depende de suas circunstâncias mudarem, mas de você mudar de lugar espiritualmente? Você já percebeu como nossa geração vive em constante agitação e ansiedade? Como as pessoas correm de um lado para o outro buscando segurança em coisas que não podem protegê-las? Como tentamos encontrar paz em relacionamentos, dinheiro, conquistas ou qualquer coisa que prometa nos dar alguma sensação de controle sobre a vida? Sejam muito bem-vindos a mais um devocional do canal Nos Conectando com Deus. Hoje vamos falar sobre um versículo que pode transformar completamente sua maneira de enfrentar as batalhas da vida, que pode te livrar do medo que paralisa milhões de pessoas, que pode te dar uma paz que o mundo não consegue entender nem tirar de você. A pergunta que precisa ser feita é: onde você está habitando espiritualmente? Você está morando no esconderijo do Altíssimo ou está exposto às tempestades da vida sem a proteção que Deus oferece? Você conhece esse lugar secreto de intimidade com Deus ou vive apenas uma religiosidade superficial que não te protege quando as dificuldades chegam? O versículo que estudaremos hoje revela um segredo poderoso que pode revolucionar sua vida espiritual. Salmos capítulo 91, versículo 1 declara uma verdade transformadora. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Você percebeu que este versículo não está falando sobre visitar Deus ocasionalmente? Não está falando sobre fazer orações rápidas quando estamos em aperto? Está falando sobre habitar, sobre morar, sobre fazer do esconderijo de Deus nossa residência permanente, não apenas um local que visitamos quando estamos desesperados. Se este devocional está falando com seu coração e você quer receber mais mensagens que vão transformar sua vida espiritual segundo os princípios de Deus, clique no botão de inscrição agora. Temos muitos outros ensinamentos que vão te ajudar a viver em intimidade profunda com o Senhor e experimentar sua proteção sobrenatural em todas as áreas da sua vida. E me conte nos comentários: você tem habitado no esconderijo do Altíssimo ou apenas o visita ocasionalmente? Existe alguma área da sua vida onde você precisa buscar mais a presença e proteção de Deus? A primeira coisa que precisamos entender sobre este versículo é o que significa o esconderijo do Altíssimo. Este não é um lugar físico que podemos localizar em um mapa. É um lugar espiritual de intimidade profunda com Deus, onde nossa alma encontra refúgio e proteção verdadeiros. É o lugar da presença manifesta de Deus, onde sua glória habita e onde nenhum mal pode penetrar. Quando o salmista fala sobre o esconderijo do Altíssimo, está se referindo a uma dimensão espiritual que transcende as circunstâncias naturais. É um lugar onde você pode estar fisicamente em meio a uma tempestade, mas espiritualmente permanece em paz perfeita porque está coberto pela presença de Deus. É onde seu coração encontra descanso, mesmo quando tudo ao seu redor está em caos. Mas perceba que o versículo não diz que qualquer pessoa automaticamente vive neste esconderijo. Diz que aquele que habita no esconderijo é quem desfruta da proteção. Habitar é diferente de visitar. Habitar significa fazer daquele lugar sua morada permanente, seu endereço fixo, o centro da sua vida. Significa que você não vai apenas a Deus quando está em perigo, mas vive constantemente em sua presença. Quantas pessoas você conhece que só buscam a Deus quando estão desesperadas, que só oram quando as coisas estão ruins, que só abrem a Bíblia quando precisam de uma resposta urgente? Essas pessoas estão visitando Deus, não habitando com Ele, e por isso não experimentam a proteção constante que este versículo promete. Habitar no esconderijo do Altíssimo significa desenvolver uma vida de intimidade contínua com Deus. Significa acordar todos os dias buscando sua presença antes de qualquer outra coisa. Significa falar com Ele ao longo do dia, não apenas em momentos formais de oração. Significa meditar em sua palavra constantemente, permitindo que ela molde seus pensamentos e decisões. Quando você habita no esconderijo de Deus, sua presença se torna tão natural na sua vida quanto o ar que você respira.
Você não precisa forçar ou fingir espiritualidade. Você simplesmente vive consciente de que está na presença do Altíssimo, protegido por Ele, guiado por Ele, sustentado por Ele em cada momento. O versículo também fala sobre descansar à sombra do Onipotente. Sombra representa proteção, cobertura, refúgio do calor escaldante. No deserto do Oriente Médio, onde este salmo foi escrito, a sombra pode ser literalmente a diferença entre vida e morte. Sem sombra sob o sol escaldante, uma pessoa pode morrer rapidamente de insolação e desidratação. Da mesma forma, na vida espiritual, precisamos da sombra do Onipotente para nos proteger do calor das aflições, das tentações, das pressões, dos ataques espirituais que enfrentamos. Sem essa cobertura divina, ficamos expostos e vulneráveis a todo tipo de perigo espiritual e emocional. Mas perceba que descansar à sombra do Onipotente não é algo que fazemos por nossa própria força. É o resultado natural de habitar no esconderijo do Altíssimo. Quando você está morando na presença de Deus, o descanso vem como consequência. Você não precisa lutar para ter paz. A paz flui naturalmente de estar no lugar certo, que é a presença de Deus. Este descanso que o versículo promete não é a ausência de desafios ou problemas. Não significa que quem habita no esconderijo de Deus nunca enfrenta dificuldades. Significa que mesmo em meio às dificuldades, há uma paz sobrenatural que guarda o coração e a mente. É uma tranquilidade que não faz sentido do ponto de vista humano, mas que é real e poderosa. Pense em uma criança pequena que dorme tranquilamente nos braços dos pais enquanto uma tempestade ruge lá fora. A criança não está inconsciente da tempestade, mas confia tanto nos pais que consegue descansar apesar do barulho e da agitação. Da mesma forma, quem habita no esconderijo de Deus consegue descansar porque confia completamente na proteção e cuidado do Pai Celestial. O mundo nos ensina a buscar segurança em tantas coisas erradas. Nos diz que precisamos de mais dinheiro para ter paz, que precisamos de relacionamentos perfeitos para ser felizes, que precisamos de sucesso e reconhecimento para ter valor. E corremos atrás dessas coisas, esperando encontrar o descanso que nossa alma tanto precisa. Mas todas essas coisas são como sombras falsas que não oferecem proteção real. São miragens no deserto que prometem alívio, mas não entregam nada. Você pode ter muito dinheiro e ainda viver com medo de perdê-lo. Pode ter relacionamentos e ainda se sentir sozinho. Pode ter sucesso e ainda sentir que falta algo essencial na sua vida. O único lugar onde sua alma encontra descanso verdadeiro é a sombra do Onipotente. É na presença de Deus que você descobre que não precisa controlar tudo, porque o Deus que controla todas as coisas está cuidando de você. É em intimidade com Ele que você entende que não precisa entender tudo, porque confia naquele que conhece todas as coisas. Então, como fazemos para habitar neste esconderijo do Altíssimo? Como transformamos nossa vida espiritual de visitações ocasionais a Deus em uma habitação permanente em Sua presença? Como desenvolvemos o tipo de intimidade com Deus que nos permite descansar à Sua sombra, mesmo quando a vida está difícil? O primeiro passo é fazer da presença de Deus sua prioridade máxima. Isso significa reorganizar sua vida ao redor do relacionamento com Ele. Não tentar encaixar Deus nos espaços vazios da sua agenda. Significa decidir que conhecer a Deus é mais importante que qualquer outra conquista ou atividade. Muitas pessoas falham em habitar no esconderijo de Deus porque nunca fazem dessa habitação uma prioridade real. Dizem que Deus é importante, mas na prática, Ele fica em segundo, ou terceiro, ou 10º lugar na lista de prioridades. E então se perguntam por que não experimentam a paz e proteção que a Bíblia promete. Quando você faz da presença de Deus sua prioridade, seu dia começa com Ele. Antes de olhar o celular, antes de verificar mensagens, antes de mergulhar nas preocupações do dia, você passa tempo em oração e na palavra. Você permite que Deus defina o tom do seu dia, que encha você com sua paz antes de enfrentar qualquer desafio. Habitar no esconderijo de Deus também significa desenvolver o hábito de viver consciente de sua presença ao longo do dia. Não é suficiente ter um devocional de manhã e depois viver o resto do dia como se Deus não existisse. Precisamos praticar a presença de Deus constantemente, conversando com Ele, agradecendo a Ele, buscando sua direção em cada situação. Isso pode parecer difícil no começo, mas com prática se torna natural. Você pode orar enquanto dirige para o trabalho. Pode agradecer a Deus por bênçãos simples ao longo do dia. Pode pedir sua sabedoria antes de decisões importantes.
Pode adorá-lo em pensamentos enquanto faz tarefas rotineiras. Pode transformar toda a sua vida em uma oração contínua. Habitar no esconderijo de Deus também exige que guardemos nosso coração das coisas que nos afastam da sua presença. Pecados não confessados, amargura não resolvida, relacionamentos tóxicos, entretenimento que contamina nossa mente, tudo isso cria distância entre nós e Deus. Não podemos habitar na presença santa de Deus enquanto abraçamos coisas que são contrárias à sua natureza. Isso não significa que precisamos ser perfeitos para habitar com Deus. Significa que precisamos ter um coração humilde que reconhece pecados, se arrepende rapidamente e busca viver em santidade. Significa que quando erramos, corremos para Deus em vez de nos esconder dele. Significa que valorizamos tanto a presença dele que estamos dispostos a abandonar qualquer coisa que nos separe dele. A palavra de Deus é essencial para habitar no esconderijo do Altíssimo. Não podemos conhecer a Deus profundamente sem conhecer sua palavra. Não podemos discernir sua voz em meio a tantas vozes do mundo sem estar familiarizados com o que ele já revelou nas Escrituras. Não podemos crescer em intimidade com alguém que não conhecemos. Quando você medita na palavra de Deus diariamente, não apenas lendo rapidamente, mas realmente refletindo sobre o que ele está dizendo, algo poderoso acontece. Sua mente é renovada. Seus pensamentos são alinhados com os pensamentos de Deus. Sua perspectiva sobre as circunstâncias muda. Você começa a ver a vida através dos olhos de Deus em vez de através de suas próprias limitações. A oração é outro elemento fundamental para habitar no esconderijo de Deus. Mas não estou falando sobre orações mecânicas ou repetitivas. Estou falando sobre conversas reais e honestas com Deus, onde você abre seu coração completamente, compartilha suas alegrias e dores, seus medos e esperanças, suas dúvidas e sua fé. Deus não se impressiona com palavras bonitas ou orações elaboradas. Ele quer sinceridade. Ele quer vulnerabilidade. Ele quer que você venha a Ele como um filho vem ao Pai, sem fingimento, sem máscaras, apenas sendo você mesmo. E quando você aprende a orar dessa forma, a oração deixa de ser uma obrigação religiosa e se torna o prazer de conversar com aquele que mais te ama. Habitar no esconderijo de Deus também significa confiar nele completamente, especialmente quando você não entende o que ele está fazendo. Haverá momentos em que as circunstâncias não fazem sentido, quando os planos de Deus parecem contraditórios ao que você esperava, quando você não consegue ver o propósito por trás do que está enfrentando. Nesses momentos, a tentação é sair correndo do esconderijo de Deus, buscar suas próprias soluções, tentar controlar a situação com suas próprias mãos. Mas é exatamente nesses momentos que você mais precisa permanecer à sombra do Onipotente, confiando que Ele sabe o que está fazendo mesmo quando você não sabe. Confiar em Deus não significa ter todas as respostas. Significa descansar no fato de que Ele tem todas as respostas. Significa escolher acreditar no caráter de Deus revelado em Sua palavra, mesmo quando suas emoções estão gritando o contrário. Significa dizer como Jó disse: ainda que Ele me mate, nele esperarei. Quando você habita no esconderijo do Altíssimo, algo sobrenatural acontece em sua vida. Você não se torna imune a problemas, mas desenvolve uma força interior que não vem de você mesmo. Você não para de enfrentar desafios, mas enfrenta com uma paz que confunde as pessoas ao seu redor. Você não deixa de ter motivos para ter medo, mas o medo não tem mais poder sobre você. As pessoas ao seu redor vão notar a diferença. Vão perguntar como você consegue manter a calma em situações que deixariam outros desesperados. Vão se admirar da sua paz em meio ao caos. E então você terá a oportunidade de testemunhar sobre o esconderijo do Altíssimo, sobre o Deus que protege e cuida dos seus filhos. Este não é apenas um conceito bonito ou uma ideia poética. É uma realidade espiritual que transforma vidas. É uma promessa de Deus que permanece verdadeira, independentemente de circunstâncias. É um convite aberto a todo aquele que deseja experimentar a presença e proteção do Altíssimo. Chegamos ao final desta reflexão sobre o esconderijo do Altíssimo, mas este pode ser o começo de uma transformação profunda em sua vida espiritual. Salmos capítulo 91, versículo 1. Não é apenas um versículo bonito para decorar. É um convite pessoal de Deus para você habitar em sua presença, descansar à sua sombra, experimentar sua proteção sobrenatural. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Você tem uma escolha muito clara hoje. Continuar vivendo exposto às tempestades da vida, lutando com suas próprias forças,
carregando ansiedades e medos que Deus nunca quis que você carregasse, ou começar a habitar no esconderijo do Altíssimo e experimentar o descanso que sua alma tanto precisa. Vamos orar juntos. Pai Celestial, reconhecemos que Tu és o Altíssimo, o Onipotente, o nosso refúgio e fortaleza. Perdoa-nos por todas as vezes que buscamos segurança em coisas que não podem nos proteger verdadeiramente. Perdoa-nos por vivermos em ansiedade quando Tu ofereces paz. Perdoa-nos por apenas Te visitarmos em momentos de desespero, em vez de habitarmos permanentemente em Tua presença. Ensina-nos a fazer do Teu esconderijo nossa morada permanente. Ajuda-nos a desenvolver intimidade profunda contigo que transcenda a religiosidade superficial. Dá-nos disciplina para buscar Tua face todos os dias, não por obrigação, mas por amor e necessidade genuína da Tua presença. Ensina-nos a confiar em Ti completamente, mesmo quando não entendemos Teus caminhos. Guarda nosso coração de tudo que nos afasta de Ti. Enche-nos com Tua paz que excede todo entendimento, que possamos descansar à Tua sombra, mesmo quando tempestades rugem ao nosso redor. Que nossa vida seja testemunho do Deus que protege e cuida dos seus filhos. Que outros vejam em nós a diferença que vem de habitar em Tua presença e sejam atraídos a Ti. Obrigado pelo esconderijo que preparaste para nós. Obrigado pela sombra do Onipotente que nos cobre. Obrigado pelo descanso que encontramos em Ti. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se esta mensagem falou com seu coração e você quer receber mais ensinamentos que vão transformar sua vida espiritual, segundo os princípios de Deus, se inscreva no canal agora mesmo. Temos muitas outras mensagens que vão continuar te equipando para viver em intimidade profunda com o Senhor. Compartilhe este vídeo com pessoas que estão vivendo em ansiedade e medo. Pode ser exatamente a palavra que elas precisam para descobrir o esconderijo do Altíssimo e encontrar a paz verdadeira. E me conta aqui nos comentários. Como você pretende aplicar este ensinamento sobre habitar no esconderijo de Deus? Que mudança específica você vai fazer em sua rotina para buscar mais a presença dele? Sua experiência pode encorajar outros que estão buscando viver em maior intimidade com Deus. Lembre-se, paz verdadeira não vem de circunstâncias perfeitas ou de controlar tudo ao seu redor. Vem de habitar no esconderijo do Altíssimo, descansar à sombra do Onipotente, confiar completamente no Deus que nunca falha. Deus quer que você viva em paz sobrenatural, protegido por Ele, guardado por Ele, sustentado por Ele em cada momento. Que Deus te encontre onde você está e te leve para o esconderijo que Ele preparou para você. Que você experimente o descanso que vem de viver constantemente em sua presença. Que sua vida seja transformada pela intimidade profunda com o Altíssimo. Fique na paz de Cristo. Que Deus te abençoe.